Você já ouviu falar da Bíblia Etíope? E se eu te dissesse que ela contém livros e ensinamentos que não estão em nenhuma outra Bíblia do mundo? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela história da Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, uma das mais antigas tradições cristãs do planeta. Prepare-se para descobrir textos que foram deixados de fora da Bíblia, que a maioria de nós conhece, e entender por que a versão etíope é tão única e, para muitos, misteriosa. Primeiro, é importante entender o que chamamos de cânone bíblico. Pense no cânone como a lista oficial de livros que uma tradição religiosa considera como inspirados por Deus e, portanto, parte de suas escrituras sagradas. Ao longo da história, diferentes comunidades cristãs tomaram decisões sobre quais livros incluir. É por isso que a Bíblia protestante tem 66 livros, a católica tem 73 e a Bíblia etíope, bem, essa é a maior de todas, com 81 livros. Mas por que essa diferença tão grande? A resposta está na história antiga e isolada da Etiópia. O cristianismo chegou lá muito cedo, já no século IV, e por séculos, a Igreja Etíope se desenvolveu de forma bastante independente do cristianismo romano e bizantino. Esse isolamento geográfico e cultural permitiu que eles preservassem textos antigos que foram perdidos ou simplesmente não foram incluídos nas Bíblias de outras partes do mundo. Então, quais são esses livros extras? Um dos mais famosos é o livro de Enoque. Este é um texto muito antigo, citado até mesmo no Novo Testamento. No livro de Judas, Enoque fala sobre anjos, gigantes, profecias sobre o fim dos tempos e a natureza do universo. Embora tenha sido muito influente nos primeiros séculos do cristianismo, a maioria das igrejas decidiu não incluir Lou em seu cânone final. Mas na Etiópia, ele sempre foi considerado sagrado e faz parte da Bíblia até hoje. Outro livro fascinante é o livro dos Jubileus. Às vezes chamado de Pequeno Gênesis, ele reescreve as histórias de Gênesis e Êxodo, mas com muitos detalhes extras. Ele organiza a história do mundo em períodos de 49 anos, chamados Jubileus, e oferece uma perspectiva única sobre as leis e os mandamentos dados a Moisés. Assim como Enoque, Jubileus era amplamente conhecido na antiguidade, mas só a tradição etíope o manteve como parte de suas escrituras oficiais. Além desses, temos o livro de Mecabia, que não deve ser confundido com os livros dos Macabeus da Bíblia Católica. Estes são livros etíopes únicos, que contam histórias de mártires e conflitos pela fé, com uma teologia e uma narrativa muito próprias. E a lista continua, com vários outros textos que enriquecem o Antigo e o Novo Testamento da versão etíope. Agora, a pergunta principal: esses livros revelam ensinamentos proibidos de Jesus? Essa é uma maneira um tanto sensacionalista de ver a questão. O termo proibido dá a impressão de que alguém poderoso escondeu esses textos de propósito. A realidade histórica é mais complexa. As decisões sobre quais livros entrariam no cânone foram tomadas ao longo de séculos, em concílios e por líderes da Igreja, com base em critérios como a autoria apostólica, a consistência teológica e o uso nas comunidades. Muitos dos textos que não entraram no cânone da maioria das igrejas, como o livro de Enoque, não foram proibidos no sentido de serem banidos. Eles simplesmente não foram considerados tão autoritativos quanto os outros. Foram vistos como importantes para a leitura e edificação, mas não no mesmo nível dos livros canônicos. A Igreja Etíope, por sua vez, teve uma visão diferente e considerou esses textos como divinamente inspirados. É crucial entender que esses livros extras não contêm necessariamente palavras diretas de Jesus que não conhecemos. O livro de Enoque e o livro dos Jubileus, por exemplo, são textos do Antigo Testamento, escritos séculos antes do nascimento de Jesus. Eles oferecem um contexto cultural e religioso que nos ajuda a entender melhor o mundo em que Jesus viveu e ensinou. Eles nos mostram as ideias que estavam circulando na época, as esperanças e os medos do povo. Então, eles não revelam novas palavras secretas de Jesus, mas sim iluminam o cenário de seus ensinamentos. Ler Enoque, por exemplo, nos dá uma nova profundidade para entender as referências a anjos, demônios e o juízo final no Novo Testamento. É como encontrar um mapa antigo que mostra o terreno sobre o qual uma cidade famosa foi construída. A cidade não muda,
mas nossa compreensão dela se torna muito mais rica. A Bíblia Etíope também tem uma versão um pouco diferente do Novo Testamento. Embora os livros principais sejam os mesmos, os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, etc., a organização e alguns detalhes podem variar. A tradição etíope preservou uma ordem de livros que muitos estudiosos acreditam ser mais antiga, refletindo as práticas das primeiras comunidades cristãs. O que é realmente maravilhoso na Bíblia Etíope é que ela é uma janela para uma forma de cristianismo antigo que sobreviveu intacta por quase 2000 anos. Ela nos lembra que a Bíblia não caiu do céu em sua forma final. Foi um processo longo e complexo, guiado pela fé e pela tradição de comunidades reais. A versão etíope é um testemunho poderoso da diversidade dentro da fé cristã. Em vez de pensar nesses textos como proibidos ou secretos, talvez seja mais útil vê-los como uma parte valiosa da herança cristã global que foi especialmente preservada pela fé e pela dedicação do povo etíope. Eles não contradizem os ensinamentos centrais de Jesus encontrados nos 4 evangelhos, mas os complementam, oferecendo novas perspectivas e um contexto mais profundo. Estudar a Bíblia etíope nos convida a sermos mais humildes em nossa compreensão da história. Ela desafia a ideia de que existe apenas uma única maneira correta de compilar as Escrituras. Mostra-nos que a fé pode florescer de maneiras diferentes em culturas diferentes, mantendo-se fiel à sua mensagem central. Então, da próxima vez que você ouvir falar da Bíblia etíope e seus livros perdidos, lembre-se, não se trata de uma conspiração para esconder a verdade. Trata-se da história incrível de uma fé antiga e resiliente que manteve viva uma tradição literária e espiritual riquíssima. É uma parte do grande mosaico da história cristã que merece ser conhecida e respeitada. Ela nos ensina sobre a importância da tradição, da perseverança e da beleza da diversidade na fé. E ao explorar textos como Enoque e Jubileus, não estamos descobrindo um outro Jesus, mas sim ganhando uma apreciação mais profunda pelo mundo que moldou seus ensinamentos e pela mensagem de esperança que ele trouxe. Uma mensagem que a Igreja Etíope tem guardado fielmente por milênios. Obrigado por me acompanhar nesta jornada fascinante pela história da Bíblia Etíope. Se você gostou de aprender sobre esse tema incrível, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!